Olá, a Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal aprovou um projeto de lei que dispensa depósito de caução nos casos de internação e casos de emergência. Quem conversa conosco sobre o assunto é o autor desse projeto, o senador Ciro Nogueira. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Como é que essa nova lei, quando for lei, funcionará? Ela vai proibir que rotineiramente nós estamos vendo pelo país afora, que esses hospitais, essas clínicas que prestam serviço de primeiros socorros no caso de emergência, cobram depósito em caução num caso de emergência. Às vezes a pessoa chega, ninguém se prepara para caso de emergência, né? Então você não pode de forma nenhuma deixar de prestar um serviço de urgência, que pode até levar à morte no caso de não ser prestada essa assistência, deixar de prestar esse serviço por conta de se faltar a caução. Nós temos que respeitar, lógico, o direito das pessoas de oferir o lucro. Ninguém está querendo que essas clínicas trabalhem gratuitamente, mas aquelas prestam serviços e são autorizadas pelo poder público de prestar esse serviço no que diz respeito à emergência, ela tem que arcar com esse risco. Na verdade, a Agência Nacional de Saúde Complementar já tem norma nesse sentido, exatamente, mas não é ela isso? não tem sido respeitada. Não tem a força de uma lei. Não tem a força de uma lei, e eu espero que com essa lei ela seja acolhida. Eu acho que haja bom senso de todas essas clínicas e de hospitais que não procedam a essa norma que já é proibida, como você falou. Senador, é certo, como o senhor disse, que essas são empresas privadas, que elas objetivam um lucro com a atividade que elas desenvolvem, e também não é justo que elas arquem com uma deficiência de política pública em relação à saúde do país, né? Nós estamos enfrentando aqui no Senado Federal agora um debate sobre a questão das finanças dos estados e o alerta que os governadores fazem sobre a dificuldade em continuar administrando estados e municípios, né? A renegociação dessa dívida, que tem comprometido as políticas públicas, pode significar uma nova qualidade na saúde pública brasileira? Não tenho dúvida, porque hoje a saúde brasileira, existe um verdadeiro clamor por mais recursos para a saúde, né? Você bem falou, os estados e os municípios hoje estão sem poder nenhum de investimento nessa área. A União tem ficado com a grande maioria dos recursos hoje aferidos nos impostos e não tem feito uma distribuição mais correta, do meu ponto de vista, como deveria acontecer para que os estados e municípios pudessem arcar com todos esses investimentos principalmente na área de saúde. E eu espero que negociações vão ser feitas, mas eu acho que isso aí tem que haver mais uma decisão do Congresso Nacional no que diz respeito a uma melhor divisão entre os estados, municípios e a União. Seria pacto federativo. Exatamente. Mesmo, de atribuições e de recursos. Exatamente. Nesse ponto, a emenda 29 foi uma tentativa, né? Mas a emenda 29, ela diz respeito apenas à área de saúde. Eu defendo que nós tínhamos que ter um novo pacto federativo no que diz respeito a uma coisa muito mais ampla, né? Em que a União não fique praticamente todos os recursos vindo dos impostos. Os estados e os municípios estão sendo muito sacrificados no que diz respeito ao seu poder de investimento. E pelo sentimento que o senhor tem da casa, essa reflexão sobre o Pacto Federativo, ela está crescendo? Está sendo criado um ambiente para essa discussão aqui? Não é fácil, porque o governo federal tem um poder muito forte sobre o Congresso Nacional, né? Mas é uma discussão que tanto eu como outros senadores começamos, e eu acredito que ela esteja aumentando, sim. Porque a questão, por exemplo, da renegociação de dívida dos estados, que interfere na qualidade dessas políticas públicas, ela chegou aqui no Senado Federal, vamos dizer assim, suprapartidária. Ela está fora dessa questão política. Lógico, ou de partidos. Até porque há uma estados solidariedade, e municípios, né? São governados por governo, por oposição, por todos os partidos, têm seus prefeitos, seus governadores. Então, é uma situação de bom convívio entre esses entes que interessa a todos. Eu tenho certeza que partidos que hoje são governo vão ser oposição no futuro, então tem que estar acima dessas querelas partidárias. Ao mesmo tempo, a gente tem notícia de que a arrecadação dos recursos feitos pela União, a arrecadação federal, ela bateu recorde histórico em janeiro de 2012. Em contrapartida, prefeitos e governadores, como se diz, de pires na mão. É verdade. Né? Isso aí é uma situação que vai sempre acontecer, né? Como você falou, nunca se arrecadou tantos impostos no país como agora nesse último ano. Eu espero que os governos estaduais também tenham responsabilidade de não aumentar os seus gastos, principalmente com o pessoal, que isso tem ocorrido muito,
Alguns estados estão chegando no limite da lei de responsabilidade fiscal e o mesmo está ocorrendo com os municípios, né? Porque a população quer investimentos em saúde, em educação, em infraestrutura, segurança, e isso às vezes é corrompido, tomado na própria máquina administrativa, que às vezes não chega em benefício à população. O senhor acha que há a possibilidade nessa renegociação de dívidas, essa reflexão que o Senado começa a fazer nesse início de ano, a possibilidade de se trocar, de alguma forma, pagamento de dívida para a União por investimento em política pública? O senhor acha que isso é uma possibilidade? Não, pode ocorrer, mas eu gostaria de uma solução mais definitiva, né? Porque isso resolve apenas pontualmente. Uma coisa pontual. Eu gostaria que o Senado a Câmara passasse a discutir uma solução definitiva para isso. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, no programa Argumento. Nós estivemos conversando com o senador Ciro Nogueira sobre o projeto de lei de sua autoria aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que exime depósito de caução nas internações por emergência. Se você quiser entrar em contato conosco, o número é 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Ou acesse www.senado.gov.br/TV.